Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à continuação do nosso livrinho abençoado, Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos continuar a segunda parte, segundo capítulo, e hoje o subitem é a alma. Vamos juntos? 134. Pergunta Kardec aos espíritos. O que é alma? Respondem. É um espírito encarnado. 134A. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Era um espírito desencarnado. 134B. Então, as almas e os espíritos são a mesma coisa? Sim, as almas são os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo espiritual e que se revestem temporariamente de um corpo de carne para se purificar e se esclarecer. Vamos traduzir isso? Então é o seguinte, nós somos espíritos. Quando encarnados, esse nome muda para alma. Quando desencarnados, volta para o nome espírito, mas é a mesma coisa. Se está encarnado, alma. Se está desencarnado, espírito. Encarnou alma, desencarnou espírito. Encarnou alma, desencarnou espírito. Mas é a mesma coisa, tá bom? 135. Existe no homem alguma coisa a mais além da alma e do corpo físico? Sim, né? A ligação. O fio que une a alma ao corpo físico, né? O fio de prata, né? Que permite que nós, durante o sono, possamos nos desdobrar, né? Ir a outros locais enquanto o nosso corpo físico descansa. O descanso necessário para restabelecer a saúde, o equilíbrio do corpo. Muito bem. 135A. Qual a natureza desse fio, dessa ligação? Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo físico. É preciso que essa ligação seja de natureza semimaterial, para que haja comunicação entre o corpo físico e o espírito. E é por meio desse fio que o espírito age sobre a matéria. Né? Então, a gente dorme, o nosso corpo está aqui, o nosso perispírito está aqui, tem esse fio, o perispírito vai para onde? Para onde nós estivermos conectados na hora do sono. Aí a importância de fazer uma leitura adequada, ou ouvir uma música adequada, ou assistir programas adequados, para fazer com que, no momento que nós dormimos, nós sejamos encaminhados para áreas de estudos, de trabalhos, porque na espiritualidade a vida segue. Não tem isso, a gente dorme aqui, a espiritualidade dorme também. Isso não existe, né? O trabalho nunca cessa. Mas aqui, enquanto encarnados, nós precisamos de um time para o corpo dar uma restabelecida. Mas o nosso espírito, não precisa descansar, né? Então, esse fio, ele não poderia ser material, concorda? Porque se ele fosse material, como o perispírito que tem uma matéria quintessenciada poderia ser ligado àquilo, né? Seria mais grosseiro. E também não pode ser só espiritual, só quintessenciado, porque como é que se conecta a uma matéria densa? Então ele é semi-material, tá nem aqui nem lá, tá no meio do caminho. Muito bem. E aí segue Kardec. 136. A alma é independente do princípio vital? E aí eles falam, o corpo físico é apenas um envoltório, já o dissemos, né? Então o corpo físico é a roupa da roupa, né? Então assim, o espírito, a centelha de luz, tem a roupa da centelha de luz nossa, perispírito. A roupa do perispírito, o corpo físico. Mais ou menos assim, acho que assim fica fácil de entender. O corpo físico pode existir sem a alma? Sim, pode. Mas assim que cessa a vida no corpo físico, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não existe uma união definitiva entre a alma e o corpo. Depois que essa união se estabelece, somente com a morte do corpo físico é que as ligações são rompidas. E a alma pode se libertar novamente. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Né? O que ele está dizendo aqui? Por exemplo, no momento da encarnação, a gente vai estudar mais isso para frente, essa aproximação, essa ligação com o feto, né? A partir do momento da concepção, né? Há essa ligação com o espírito, mas ela não está completamente feita, né? Ela se inicia de uma forma muito sutil e vai até o momento do nascimento. Nasceu, aí ela está perfeita. Mas antes disso, não, né? Há ainda essa ligação muito sutil, digamos assim. 136b. O que seria o nosso corpo físico se não tivesse alma? E aí ele diz, uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que se puder imaginar, menos um homem. Interessante, né?
137. Um mesmo espírito pode encarnar em dois corpos físicos diferentes ao mesmo tempo? Eu posso ter duas pessoas, metade de mim está aqui, outra metade de mim está em outro corpo físico. Não, o espírito é indivisível. Não pode animar ao mesmo tempo dois corpos físicos diferentes. Legal. 138. O que pensar da opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material? É uma simples questão de palavra que não nos diz respeito. Seria melhor que os homens se entendessem entre eles. Aqui, mais uma vez, os espíritos chamam a atenção para essas questões de nome, de nome que nós damos às coisas. Então, a alma, já explicaram os espíritos, é o nome do espírito encarnado, ponto. Guarda isso basta. Os outros conceitos que não estão relacionados a esse conceito, não são de dentro da doutrina espírita e talvez atrapalhem o seu conhecimento. Espírito desencarnado, espírito encarnado, alma. Beijo, tchau. Muito bem. Gente, por hoje é só, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima!